Juízes capítulo 2, versos 6 a 15. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Vamos fechar nossos olhos, vamos buscar o Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor, por tudo quanto já fizemos neste culto, cantando a Ti, lendo a Tua palavra, confessando nossos pecados, ofertando, dizimando, Senhor, fazendo tudo, não para o nosso engrandecimento, mas tudo para a Tua honra e Tua glória, Senhor. E agora, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito, que inspirou este texto que acabamos de ler, venha à mente, ao coração de cada um de nós, para ouvirmos a Tua palavra, entendermos a Tua palavra, e nos adequarmos, nos corrigirmos, edificarmos nossas famílias, pelo poder, ó Deus, que vem de Ti, pelo ensino que vem da Tua palavra, para que todos nós sejamos, mais uma vez, reconciliados contigo. É a nossa oração, é a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como eu disse, irmãos, neste mês de maio, nós fizemos várias abordagens e várias exposições a respeito do que a palavra do Senhor tem nos ensinado quando o assunto é família. É pensar em quem nós temos sido como crentes, não só na casa de Deus, não só nas realidades profissionais que temos, mas quem tenho sido eu no meu lar, no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, e quais têm sido os princípios que nós temos na prática, e não só na teoria, e não só no conhecimento, mas principalmente nas nossas atitudes dentro dos nossos casamentos, das nossas relações com os filhos, com a nossa família que o Senhor nos deu para cuidarmos dela e vivermos conforme a Bíblia nos ensina a viver. Nós falamos aqui o que Jesus pensa a respeito da nossa família. Lá em Lucas vimos que Jesus nos diz que família para Ele são todos aqueles que ouvem a Sua palavra, a aceitam, a recebem no coração, são transformados por esta palavra e vivem e obedecem ao Senhor conforme a palavra nos ensina. Vimos também que Paulo, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, nos ensina o dever de cuidado, dizendo para Timóteo: Timóteo, diga para os crentes em Éfeso que se alguém não cuida da sua casa, se alguém não cuida dos seus, especialmente
dos da sua própria casa, negou a fé e tem sido pior na vida do que um descrente. Vimos também aquele famoso texto de Josué, no capítulo 24, onde Josué desafia o povo a temer a Deus. Escolham a quem vocês querem servir: ao Senhor, que libertou vocês da terra do Egito, que entregou de bandeja a terra prometida para vocês como herança e como bênção, ou aos deuses estranhos, aos Baalins, aos Astarotes, aos deuses de Canaã. No entanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vimos que esta é a melhor escolha que nós podemos fazer com a nossa vida e com a vida dos nossos filhos, maridos, esposas, pais e mães. Vimos que, quanto a nós, o que nos compete fazer, se há em nós alguma força, se há em nós alguma certeza de que Deus vive, nós temos escolhas a fazer: orar pela nossa casa, intervir na nossa casa, botar a nossa casa em ordem, como a palavra nos ensina, ensinarmos a palavra do Senhor nos nossos lares. Juízes é uma continuação de Josué. A história do povo de Deus não termina com as bênçãos que Deus dá, muito menos a história do povo de Deus é definida a partir de uma bênção, de uma terra, de uma promessa de Deus que se cumpre. Na verdade, a história do povo de Deus é a minha história e a sua história. A história do Senhor continua, os pecados antigos frequentemente voltam à tona, e o que envolve, meus irmãos, as nossas famílias, de nós percebermos e despertarmos, nós vemos seguindo geração após geração. Este texto que lemos nos apresenta uma verdade: de nada adianta nós sermos crentes no Senhor Jesus. De nada adianta nós vermos a glória do Senhor na nossa vida em pequena proporção. De nada adianta nós termos experiências com esse Deus, se em nosso coração não arder um desejo, uma esperança, uma vontade de que seja assim também com a geração seguinte. Eu estou falando dos seus filhos, estou falando dos seus netos, estou falando das gerações que haverão de vir até a vinda do Senhor Jesus. E este texto nos vai mostrar esta verdade: uma crise que assola o povo de Deus, uma crise espiritual vivenciada pela geração seguinte à geração de Josué. Mesmo o Senhor tendo feito grandes coisas nos dias de Josué, mesmo Deus tendo dado ao seu povo a terra prometida, a geração seguinte sofre um drama, um dilema espiritual muito grande. O versículo 6, que você acompanha comigo na sua Bíblia, diz que Josué despede o povo, a terra prometida foi conquistada, e os filhos de Israel foram, cada um para sua herança, para possuírem a terra. A terra prometida está conquistada, a guerra acabou, a jornada que levava até a bênção do Senhor teve o seu fim. Israel agora tem descanso e paz para viver nessa terra, para habitar nela, para povoá-la, para governá-la, para colher os frutos dessa terra que emana leite e mel. Deus cumpriu a sua parte na aliança. Versículo 7 diz que aquela geração, perceba isso, geração de Josué, que entrou na terra prometida, serviu ao Senhor,
muitos dos quais nasceram no deserto, enquanto o povo peregrinava até a terra prometida. Esta geração vê as muralhas de Jericó caírem, vê Deus derrotar os inimigos do seu povo. E diz o verso 7 que este povo serve ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué. E olha o que o texto diz: que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Gente crente, uma geração que, apesar dos seus pecados, andou com o Senhor, creu no Senhor, viu Deus agir na história e se encheu de fervor e de esperança caminhando com o Senhor. Essa é a geração daqueles que são filhos daqueles que viveram no Egito. A gente sabe muito bem esse fenômeno. A geração que sai do Egito, cruza o Mar Vermelho, é a geração cuja maioria vai morrer no deserto. Se você lembrar bem da história, é assim. A geração que nasce no deserto, a maioria, entra na terra prometida, não com Moisés, mas comandados por Josué e Caleb. E aí essa geração passa. Versículo 8 diz que Josué falece, é sepultado, e o versículo 10 diz que toda aquela geração é congregada aos seus pais. Maneira eufemística de dizer: morreram. Nosso tempo um dia acaba, meus irmãos. Se nós não estivermos aqui para contemplar a segunda vinda de Cristo, o fato é que um dia haverá na nossa vida que nós vamos morrer. Alguns dizem que a maior certeza, ou a única certeza que existe na vida, é a morte. Fora a morte, todas as outras coisas são prováveis e incertas, não é isso? Gerações passam, todas as coisas debaixo do sol, já dizia o livro de Eclesiastes, passam, são passageiras, tem início, meio e fim. Nosso tempo um dia acaba, isso é uma realidade, queridos, inescapável. Nós vamos encontrar o Senhor na glória, e nossos filhos ficarão, para prosseguir com a jornada da fé em Deus. Só que o versículo 10, na sua segunda parte, vai nos falar de um drama profundamente delicado, que a geração seguinte, que são os filhos dos conquistadores da terra prometida, que são os netos daqueles que cruzaram o Mar Vermelho, diz o verso 10, que outra geração após ele se levantou, e diz o texto, essa geração não conhecia o Senhor. Isso é muito grave, isso é um drama complicadíssimo. Não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. E aí o verso 11 vai piorando a coisa. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante ao Senhor. E no que consistia essa maldade? Eles se tornaram idólatras. Fizeram tudo aquilo que o Senhor disse para não fazer. Deus havia dito: quando vocês receberem a bênção, entrarem na terra prometida, Israel, preste atenção numa coisa, é a mim que vocês têm que servir. Não se misturem com a cultura cananeia, porque vai dar problema, vai dar errado, vai dar ruim. E o povo que nasce na terra prometida, essa geração, já não conhece mais a Deus, já serve aos Baalins, e o verso 12 é enfático: eles romperam, eles deixaram o Senhor, Deus de seus pais. E o texto faz questão de dizer: Deus que tirou eles da terra do Egito, Deus que deu a bênção,
Deus que foi fiel à sua aliança, eles largaram de mão, Senhor. E eles foram servir outros deuses, deuses das gentes que havia ao redor dele, provocando o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram as duas principais divindades da terra de Canaã, Baal e Astarote. Deuses profundamente, falsos deuses profundamente envolvidos com a questão da terra, da fertilidade. Deuses em que eles começaram a buscar bênçãos, serem abençoados com colheitas, com chuvas. Eles não conheciam o Senhor, ou seja, uma geração que não tem um legado. Eles não foram crentes como seus pais. Um povo que faz o que é mal, ou seja, vivem sem santidade e que deixaram ao Senhor, deixaram a adoração de lado, abandonaram de vez o contato, a aliança, o relacionamento com o Senhor. E aí, meus irmãos, os versos 14 e 15 nos falam apenas de consequências, o que tem que acontecer quando o povo de Deus se afasta do seu Deus. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e Deus os entregou nas mãos dos espoliadores, dos inimigos, e eles não puderam resistir aos inimigos. Uma geração pecaminosa que é visitada por Deus com a sua ira. O Deus que dá a terra prometida a esse povo, aos pais dessa gente, é o mesmo Deus soberano, poderoso, reto, justo, juiz, que agora deixa de livrar o seu povo. A ira do Senhor consiste em entregar nas mãos dos inimigos, não mais pelejar as guerras por Israel, mas permitir que os inimigos ao redor, os povos cananitas que ainda habitavam na terra, triunfassem em batalhas e prevalecessem contra o povo do Senhor. E o verso 15 termina dizendo que por onde quer que eles saíam, olha isso, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, diz o texto que Deus era contra o seu povo, porque Deus é mau? Não, porque o povo havia desobedecido, havia largado a Deus de mão, havia deixado a aliança, e o texto termina com uma frase: eles estavam em grande aperto. Isso traz uma ideia de uma aflição, de uma angústia que toma a nação de Israel, meus irmãos, de uma forma que eles não veem saídas. É uma crise espiritual profundíssima na terra prometida, na terra das bênçãos, vivendo dentro da bênção de Deus, mas de forma errante com Deus, sofrendo as consequências dessa crise das gerações. E é isso que eu quero pensar nessa manhã com você. A Bíblia nos fala aqui de uma coisa que pode acontecer com a gente se a gente não vigiar. A Bíblia denuncia aqui um fenômeno que, se eu e você não nos propusermos a orar e a buscar ao Senhor, isso pode acontecer com as nossas famílias, pode acontecer com a nossa igreja. Crise espiritual de gerações, porque é isso que acontece frequentemente com o povo de Israel. Esse texto nos mostra que a crise de espiritualidade de uma geração para outra, meus irmãos, tem o seu início, o seu ponto de partida na falta de uma herança, de uma referência, de um legado espiritual que eu e você somos chamados pelo Senhor a transmitir para gerações futuras, para os nossos herdeiros, para aqueles que vão vir depois de nós. A Bíblia não mede palavras quando nos ensina que eu e você somos como maratonistas, aqueles corredores que correm nas Olimpíadas com aquele bastão na mão,
e tem que correr e entregar o bastão para que o outro comece a correr também. Nós, pela fé, estamos numa corrida de bastão. Nós somos crentes e a Bíblia nos convoca a sermos fiéis, mas também nos chama a responsabilidade de nós ensinarmos, de testemunharmos, de passarmos isso para a vida dos nossos filhos, a fim de que eles sejam atingidos pela bênção que é conhecer a Deus. Bem diferente do que acontece com a geração que nasce na terra prometida, já não conhecia mais o Senhor, é gente sem legado, é gente que rompe com a trajetória de vitórias do povo. Deus precisa levantar juízes, e por isso esse livro se chama Juízes. Por que Deus levanta juízes, irmãos? Para libertar o povo, para agir com misericórdia pelo seu povo, para dar ao povo alívio, mesmo diante de tanto e tanto pecado. Mas sabe o que acontece? Esse dilema descrito aqui vai acontecer muitas vezes na história do povo de Israel. Pais que são mais crentes do que seus filhos. É isso que tem acontecido, irmãos. Você vê, por exemplo, quando comparamos os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Se você ler Gênesis, você vai perceber que Abraão é um homem que foi chamado de amigo de Deus, mas Jacó, seu nome significa o suplantador, o usurpador, o trapaceiro, que é salvo milagrosamente pela graça de Deus. Mas você vê que há uma crise de gerações. Quando você olha para a vida do juiz e sacerdote Eli, aquele que recebe a visita de Ana, mãe de Samuel, você vê que entre ele e seus filhos há uma fidelidade que seus filhos não acompanham. Isso acontece com Samuel também. Isso acontece com o rei Davi, com Salomão e com Roboão. Davi, um homem que é segundo o coração de Deus, mas o seu neto Roboão é aquele que divide o povo e causa crise enorme no povo de Deus. Meus irmãos, o abismo de gerações pode acontecer na nossa família, e só não acontece porque o Senhor é misericordioso. Porque quanto a nós, o Senhor nos chama a olharmos para nos esforçarmos de que a mesma esperança que temos no nosso coração com relação a Deus, isso seja vivido por nossos filhos também. O Senhor nos chama nessa manhã a botarmos a nossa casa em ordem, porque talvez eu e você, queridos, pense nisso, talvez nós estejamos sendo mais crentes do que os nossos filhos e menos crentes do que os nossos pais. Isso tem acontecido no povo de Deus. Talvez nós tenhamos sido mais crentes que nossos filhos, e se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos, bisnetos, correm o risco de ser uma geração que não conhece ao Senhor. Mas somos tão preocupados em dar herança para os nossos filhos. Nós somos tantas vezes preocupados com dinheiro e a juntar tesouros nessa terra, darmos uma condição melhor, sustentarmos a nossa casa. Por que negligenciaríamos em dar aos nossos filhos heranças espirituais, pelo ensino que vem da palavra de Deus, pela correção que vem do Senhor, pela edificação que o Espírito Santo faz nas nossas casas? A crise das gerações, meus irmãos, começa quando nos falta legado espiritual. Deus nos chama a transmitirmos a fé para as futuras gerações. A crise de gerações também mergulha o povo de Deus no pecado. O que está acontecendo com os filhos de Israel? Verso 11 na sua Bíblia, que você acompanha, diz que os filhos de Israel, por não conhecerem a Deus, começam a fazer o que é mal. E fazer o que é mal significa basicamente desobedecer à aliança do Senhor.
esfriar-se na fé, esmorecer-se com a bênção. Ou seja, eles não eram mais crentes, e por causa disso, eles vão saciar o coração deles, buscando deuses falsos. Aí você fica assim, meu Deus do céu, mas Deus não deu a vitória para esse povo? Cadê o Deus que os nossos avós contavam? Um dia nós atravessamos o Mar Vermelho, a terra estava seca. Um dia nós rodeamos Jericó 7 vezes, quando a trombeta soou, as muralhas caíram, Deus nos deu a vitória. Irmãos, que coisa terrível é o pecado entrar na vida de uma geração e praticamente afastar esse povo de Deus. Olha para a Europa hoje o que está acontecendo. Nós vemos hoje países como a Inglaterra, que há 200 anos atrás apenas era o maior celeiro missionário do mundo, exportava missionários para todos os lugares da terra. Hoje é um país mergulhado no ceticismo, na falta de fé, no ateísmo, no agnosticismo de pessoas que não conhecem a Deus. Olha para os Estados Unidos o que está acontecendo hoje, onde você encontra dead churches, igrejas mortas, igrejas, templos sendo vendidos para dar lugares, irmãos, a museus, a bares, a boates, a mesquitas muçulmanas. Olha o que acontece na nossa nação hoje. Nós vemos na nossa nação hoje um esfriamento com relação a Deus. Talvez hoje nós sejamos muito presunçosos com a nossa vida com Deus, nos acharmos muito crentes, muito presentes, sem contudo, irmãos, aquele fervor espiritual, aquele primeiro amor com as coisas de Deus, ser necessariamente uma realidade na vida de muitas pessoas. Para muitas pessoas, ser cristão não implica em deveres espirituais. Para muitas pessoas, ser cristão é um hábito religioso, e as futuras gerações pouco importam. Eu não vou estar aqui vivo para ver se os meus filhos vão ser crentes. A palavra do Senhor nos chama nessa manhã, mesmo que você não tenha filhos, mas a você orar e consagrar a Deus este propósito. Eu não me contento em ser crente apenas na minha geração. Eu desejo que Deus visite e alcance gerações futuras que sejam mais crentes do que nós. Eu desejo, quanto a mim, a buscar ao Senhor, que a minha igreja, daqui a 10 anos ou a 20 anos, haja crentes propostos a buscar ao Senhor em espírito e em verdade, com compromisso com Deus. As igrejas, meus irmãos, compare antigamente, 30, 40 anos atrás, o que era, com o que nós estamos vivendo hoje. E a pergunta é: o que está acontecendo? A resposta é uma só: pecado. Há muito pecado hoje na casa de Deus. Há muito pecado hoje. Há muita frieza espiritual hoje, meus irmãos. E a palavra de Deus nos chama a nos voltarmos para o Senhor. Esse Deus que, da mesma forma que Ele envia juízes para libertar o seu povo, Ele nos enviou o seu Filho para, de forma suprema, nos redimir, nos libertar, nos dar a vida eterna, para encher o nosso coração de adoração, de alegria, de santidade, de justiça, de sermos um povo que busca ao Senhor. A crise das gerações, ela provoca também a ira de Deus. É o que você vê nos versos 14 e 15. Deus não deixa o pecado ficar barato. Deus não deixa impune a situação de infidelidade do seu povo. Vamos de novo ao verso 14 e 15. Olha o que acontece aqui. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. No que consiste a ira do Senhor aqui? Deus
entregar o seu povo para perder as batalhas, para morrer gente, para haver destruição no meio do povo. Deus retira do seu povo grande parte da sua misericórdia. Verso 15 chega a piorar a coisa. Por onde quer que eles saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. A fonte da aprovação, irmãos, não eram os inimigos de Israel, era o próprio Deus irado contra o seu povo. Como eu já disse aqui outra vez, nós precisamos conversar sobre o pecado, nós precisamos conversar sobre a ira de Deus, meus irmãos. Este Deus, Ele é amor, Ele nos ama, Ele nos salva pela sua graça, mas esse Deus é um Deus sério. Ele é um fogo que consome, como a Bíblia nos ensina. É um Deus que visita o pecado onde quer que o pecado se encontre e nos chama a andar com Ele de forma séria, assumidamente séria no nosso coração. Eu preciso dizer para vocês, Deus também pune crentes. Deus prova ao nosso coração para que a gente se endireite nos caminhos do Senhor. Deus pune crentes, e a palavra nos ensina que Deus também lança crentes falsos no inferno. E somente recorrendo a Jesus, a sua graça, a sua misericórdia, ao sangue vertido na cruz do Calvário, é que eu e você encontramos salvação. Nós não merecemos a graça de Deus, somente buscando ao Senhor Jesus. A palavra de Deus nos chama a esse despertamento. Nós encontramos descanso, nós encontramos fervor para o nosso coração, e a nossa família é liberta do cativeiro do pecado, somente pela obra do Filho de Deus, que nos reconcilia com o Pai, e que nos desvia do furor da ira de Deus, meus irmãos. Nós precisamos entender quem é Deus, no equilíbrio dos seus atributos. Deus é amor, mas é um Deus que se ira contra os pecadores. Deus é profundamente bondoso para conosco, mas é um Deus justo, que nos justifica por meio do sacrifício do seu Filho, a quem eu e você, como cantamos no segundo hino, devemos nos apegar, atrevendo-nos a nos apegarmos a Jesus, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que a nossa família seja santificada, para que o nosso coração se desperte para Deus, não pelo medo de ir para o inferno, mas pela alegria que vem da salvação. Eu quero aplicar esse texto nessa manhã, dizendo a você 3 coisas mais. Se você guardá-las no seu coração, eu ficarei muito feliz que você entendeu o que eu vim aqui dizer nessa manhã. Deus nos chama, diante da crise das gerações, a nós examinarmos a nossa vida espiritual. Todos nós temos que fazer esse check-up, a olharmos para dentro de nós, para as nossas famílias, e meus irmãos, pedirmos mais perdão a Deus. As nossas orações têm que ter mais esse alvo: perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos de verdade, porque eu não passo de um pecador, eu não sou um marido perfeito, eu não sou uma esposa perfeita, eu não tenho sido muitas vezes um filho bom para os meus pais, mas Senhor, perdoa-nos, perdoa por isso, e eu não quero ser alguém que anda sem te conhecer. Deus também nos chama a nós orarmos mais, não só por perdão de Deus, mas por fervor espiritual, meus irmãos. Fervor espiritual não é gritaria, não é esquisitice espiritual, não é a gente ficar dizendo aleluia e glória a Deus para tudo necessariamente, mas fervor espiritual significa arrependimento, quebrantamento do nosso coração, voltar a gente para a oração, para a palavra,
levar a Deus a sério, ser animado com as coisas de Deus, ter compromisso com o Senhor e tudo que envolve ao Deus da nossa salvação, porque Ele deu seu Filho numa cruz, não para gerar uma geração apática, mas para produzir pessoas, uma geração salva, redimida. Isso tem que ser assim na nossa casa, na nossa família. A gente tem que se consagrar a isso, meus irmãos. A gente tem que pedir ao Senhor que Ele, pelo poder do seu Espírito Santo, levante um fogo santo nos nossos corações, um fogo que nos corrige, nos limpa, que queima o nosso pecado e que nos enche de amor para com Deus. A palavra também nos chama a nós sermos exemplos nos nossos lares. Você tem sido exemplo no seu lar, meu irmão? Você tem botado ordem na sua casa? Você tem se esforçado no que cabe a você para que a sua família viva para Deus? Deus nos chama a dar testemunho, a orar pelos nossos filhos, a orar pela nossa igreja, para que as futuras gerações amem ao Senhor como eu e você amamos, e andem com Deus como eu e você amamos. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra incomode o nosso coração, que você saia daqui com o coração descansado, mas desafiado também a fazer, a agir conforme o Senhor chama a você cuidar da sua casa para a glória de Deus.